Claro, são outras características, mas você tem também esse perfil, que algumas habilidades com um treinamento muito intensivo e com muita dedicação, muita vontade da pessoa, ela consegue se aprimorar até um certo ponto. Claro que, quanto mais ela tem uma genética que favorece aquele desenvolvimento, maior a probabilidade de que ela alcance um nível mais alto. Né? Ela vai esbarrar num certo ponto, um certo nível, que é o teto dela. E quanto mais ela se dedicar, mais próxima ela vai chegar do teto de habilidade dela. E se a outra já tem uma aptidão natural maior, mesmo com um treinamento menor, ela pode alcançar um resultado até maior do que aquela outra que teve menos treinamento, menos dedicação. Mais treinamento, mais dedicação. Então, quer dizer, é uma mistura complexa, que é difícil você dizer qual tem maior peso, inclusive porque não tem uma métrica apropriada para fazer essas comparações. Para dizer qual tem mais ou menos, tem que ter uma métrica. Eles falam muito, por exemplo, usa 10% do cérebro, esse é 10% de peso. Esses 10% são tudo chutados, eles não têm... Tem algumas coisas que você tem uma métrica adequada, tem outras que você não tem. Por exemplo, dizer que uma pessoa de 2,50 metros tem 25% a mais da altura de 2 metros, você tem uma métrica que funciona ali, você tem um medida de comprimento, né, a escala métrica decimal, você dota lá e você faz a comparação. Você tem uma proporção, uma escala de proporção que permite fazer essa comparação. Agora, se você vai falar, um shampoo é 300% mais eficiente que o outro, o que quer dizer esse 300%? 300% de quê? Eficiente em que sentido? Né? Então não tem um significado claro e nenhuma métrica do que quer dizer aquilo. Então, quando você mede, no caso do xadrez, o rating do xadrez, ele usa o sistema Reich, né, a mesma métrica do sistema Reich, que é a teoria de resposta ao item, basicamente. É uma teoria de resposta ao item com um parâmetro, né? Seria equivalente a um parâmetro. Que aí você tem uma métrica que é apropriada para medir proporções. No caso do rating de futebol, exceto o rating do próprio... Tem um site que chama Elo Futebol Rating, que ele usa o mesmo sistema do xadrez no futebol. Tirando esse site, o rating da FIFA, por exemplo. O da FIFA não é bom. Esse do Elo Futebol é melhor, né? Os caras que fazem apostas em futebol, por exemplo, é melhor usar o do Elo Futebol do que usar o da FIFA. Embora tenha algumas incorreções também, mas é comparativamente melhor. No caso do ranking da FIFA, ou do ranking do boxe, ou do ranking do tênis, eles não têm uma escala de proporção, como é no caso do xadrez. O xadrez, ele é um antilog de uma escala de proporção. Então, quando você tem dois jogadores com rating, um de 2,100, outro de 2,200, aquele que tem 2,200, ele tem 64% de probabilidade de ganhar daquele de 2,100. Se você pegar qualquer outro ponto da escala, uma diferença de 100 pontos, eu peguei 2,100 e 2,200, mas se fosse, por exemplo, 2,700 e 2,800, também tem 64% de probabilidade de ganhar aquele que tem 100 pontos a mais. Se fosse 200 pontos a mais, seria 0,36 ao quadrado, 1 menos 0,36 ao quadrado, né, que daria 200 pontos, daria mais ou menos 400. Se fosse 400 pontos, daria mais ou menos 90%. Né? 400 pontos, tem 400 pontos a mais, ele vai ter 90% de probabilidade de ganhar o que tem o rating mais alto. No caso do boxe, ou do futebol, ou do tênis, ou de outras modalidades esportivas, o ranking que eles utilizam não permite fazer esse tipo de comparação. Você pode colocar qual está acima e está abaixo do ranking. O primeiro, o segundo, o terceiro, tudo bem. Agora, você não consegue medir corretamente a diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, você não tem uma proporção correta. A escala não é uma escala de proporção. No xadrez, eles têm uma escala de proporção. Né? Então, qualquer tipo de situação que você vai fazer uma comparação, se você não tem uma métrica adequada, um bom exemplo é a escala de temperatura. Na escala de temperatura, 20 graus Celsius não é o dobro de 10 graus Celsius. 20 graus Celsius, você tem uma diferença de 10. Mas se você muda para a escala Fahrenheit, aqueles 20 e aqueles 10 já mudaram. A proporção não vai ficar 2 para 1. Você tem que transformar primeiro em escala Kelvin. Quando você colocou em escala Kelvin, aí você tem proporção, porque o zero da escala Kelvin está na posição correta do zero. É uma escala absoluta. Né? E, da mesma forma, a maior parte das escalas, esses ratings, por exemplo, que eu citei esportivos, ele seria equivalente a uma escala Celsius ou Fahrenheit, que não está em escala de proporção. Então, você não pode fazer uma divisão, uma multiplicação. Você pode fazer até um ranqueamento de ordem. Né? De ordem também. A proporção já não é válida. E quando eles falam essas coisas, é 300% melhor, é 20% maior, é maior, menor, a maior parte das vezes é muito chutado, muito incorreto, né? Muito distorcido e muito especulativo. Ou eles fazem simplesmente escalas erradas, eles não consideram que estão usando uma escala de intervalo ordinal e tratam como se fosse uma escala que pudesse fazer essas proporções, seria uma escala de proporção, eles tratam como se fosse, mas não é. Esses rankings, por exemplo, do Google, né? O ranking do Google não está numa escala de proporção. Né? O ideal seria que eles fizessem
próximo, pelo menos, de uma escala de proporção. Então, quando eles fazem tipo, uma nota 5, não é o dobro de uma nota 2,5. Né? Isso é um tipo de erro que é muito comum em uma grande variedade de situações. Inclusive, tem casos de artigos de matemática que fazem esse tipo de coisa, artigos de física que eles misturam, não propriamente com temperatura, mas em outras situações que você tem uma escala que não poderia fazer esse tipo de coisa, eles fazem, colocam uma proporção onde não poderia. E publicidade, principalmente. Publicidade você encontra uma quantidade absurda, né? De aplicação de proporções onde não poderia. No caso, você tem o exemplo de shampoo 300% mais eficiente do que o outro. Né? Então, mata 99,9% das bactérias. Né? Talvez nesse caso, eu não sei dizer se eles fazem uma métrica ou se eles estão chutando. Talvez eles chutem. Todos matam 99,99. Se aparecer uma que não matou, essa. Porque estava previsto que podia escapar alguma lá. Ó. Foi aquela ali, ó. Foi aquela que. Tá sem pé o discurso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que uma pessoa pode melhorar sua inteligência em qualquer fase da sua vida? Então, o conceito que se tem de inteligência é um outro problema, né? Porque os psicólogos eles têm muitas especulações sobre isso, muitas contradições, e quando você pega as interpretações dos filósofos sobre o significado de inteligência, são melhores do que os psicólogos. Os psicólogos estudam isso a vida inteira e dão interpretações muitas vezes inadequadas. Né? Inclusive, eu estava conversando há poucos dias com um rapaz que estava fazendo psicologia, ele estava dizendo que estava assistindo às aulas e ele não concordava com nada que o professor estava falando. O professor estava falando um monte de coisas que não fazia sentido para ele. Né? Então, e na psicologia, você é meio que induzido a engolir um monte de coisa que não faz o menor sentido. E continuam fazendo isso até hoje. Na filosofia já é muito mais interessante, muito mais questionável, né? As pessoas são estimuladas a analisar criticamente, muito mais do que na psicologia. Na psicologia está meio corrompido. Na ciência, depende muito. Né? Eles são menos questionadores na ciência do que na filosofia. Na filosofia eles são mais questionadores, mas algumas vezes eles questionam pontos que você tem 0,1% de probabilidade de ser daquele jeito e 99,9% de ser de outro jeito. E eles tratam como se fosse mais ou menos equivalente. Aí tem que tomar certo cuidado. Embora você tenha uma probabilidade de